Olá, iniciando mais uma história do mês das mães. Hoje eu recebo a Viviane. Obrigado por ter vindo, é um prazer te receber aqui, viu? A Viviane, que é mãe do Davi, e ela vem representando a mãe de todos os PCDs aqui da nossa cidade. Mãe, quando você descobriu que estava grávida do Davi, ele já te deu sinais de ser uma criança especial? Como que você descobriu que o Davi era uma criança especial? Então, quando eu estava grávida, a minha gravidez foi um pouco complicada, por conta de vômitos, essas coisas, e eu só soube que ele era especial depois que ele nasceu, que fez o teste do pezinho e deu um diagnóstico de hidrocefalia. Só que Certo. eles não sabiam se era certo, hidrocefalia. E aí teve que fazer uma tomografia para ver o que realmente era, porque eles viram que a cabeça do Davi era um pouquinho maior. Certo. Aí depois que fez a tomografia, viu que ele tinha microcefalia, mais paralisia cerebral. Durante o período da sua gestação inteira, você não descobriu no pré-natal nenhum tipo de anomalia, nada de diferente? Não. Só depois que nasceu. E depois que você pegou o resultado, e aí o médico te entregou ali um laudo do Davi, como foi sua reação? Eu perdi meu chão. Eu chorei muito, eu me culpei, eu achei que foi eu. E ali eu perdi meu chão e eu não sabia como começar. Mas foi tudo Deus, né? Ele foi colocando as pessoas certas na minha vida, os médicos certos, o neuro, o Dr. Carlos. E ali eles foram me encaminhando. Mãe, o Davi tem microcefalia, paralisia cerebral, vai ser uma criança... Tudo demorado, tudo demorado. Então ele vai demorar para andar, para falar. O Davi também não enxerga 100%, ele tem baixa visão. Então tudo vai ser demorado. Então para a medicina era tudo não para mim. Então eu não sabia como fazer, mas eles mesmos me encaminhavam para Os especialistas. O especialistas. Davi é seu primeiro filho? Meu primeiro filho. E já especial. seu primeiro filho e já veio com essa bênção toda para você aprender cada vez mais esse sentido do amor, né? Porque eu acredito que para você foi algo sublime. Depois teve que acompanhar o Davi dependeu de você para tudo e depende até hoje. Você comentou que ele teve baixa visão, né? E você comentou nos bastidores comigo que você chegou a oferecer os seus olhos pelo seu filho. Me conta essa Sim. história. A gente percebeu que o Davi não olhava quando a gente passava perto dele. E aí a gente optou por um oftalmo. E aí o oftalmo falou, mãe, seu filho é cego, seu filho não vai enxergar, seu filho enxergará em 2050 se a ciência evoluir. E ali eu fiquei, assim, sabe, chorei muito, não tinha palavra. Depois que eu me repus, né, eu perguntei para ele se eu podia doar um olho meu para ele. Aí eu doaria, se fosse no outro dia, eu doaria um olho meu para ele pelo menos enxergar de um olho. Só que ele falou que não podia. Ele tem cicatriz na retina do olho. Que gesto. Mãe, o dia que eu fui na sua casa, de todas as histórias que eu escutei, mas teve uma que me marcou muito. É a história do louvor. Que durante a sua gestação, você sempre escutava na sua casa louvores e que quando o Davi nasceu, ele também sempre gostou e ficava calmo escutando esses louvores. E no dia que eu estava lá, aí tiraram o louvor um pouquinho para poder conversar com ele, entender o caso, e ele já ficou super irritado, me beliscou bastante, enfim. Mas quando coloca o louvor, ele volta a ficar calmo. Que coisa inexplicável. Como que isso surgiu? Como você percebeu que ele estava vinculado a isso, que isso acalmava ele? Então, desde a barriga, eu apresentava louvor para ele e cantava. Eu colocava sempre o celular do lado da barriga e ficava falando para ele, falando que era louvor e sempre escutando louvor. E aí, quando ele nasceu, eu sempre cantava para ele. E assim eu percebi, aí quando ele chorava, a gente não sabia o que era, a gente não sabia nem a primeira convulsão, como que era. E aí eu comecei a louvar para ele. E aí ele começava a prestar atenção. E assim foi, desde da barriga até hoje, 11 anos, todos os dias o Davi escuta o louvor. E somente o louvor acalma o Davi. Amém. Somente o louvor. O Davi, os médicos enganaram e ele tinha, você correu atrás para conseguir fazer uma cirurgia. Ele conseguiu realizar a cirurgia que tanto você buscava? Sim. Qual que era? Como é que foi? Aonde foi? Então, ele estava com uma escoliose que começou com 4 anos e foi se agravando. Então, ele chegou numa fase de 50%, 50% já é caso cirúrgico
E como ele tem paralisia cerebral, a tendência é piorar. E se piorar, ela começa a comprimir os órgãos. No caso do Davi, já estava o pulmão do lado esquerdo. Então, graças a uma irmã, primeiramente, e ela passou o caso para o Bruninho, do Oratório, e o Bruninho, ele passou para a Record. E aí a Record foi na minha casa, gravou o Davi, e aí conversou com o Hospital Mário Covas, e ali eles se sensibilizaram e fizeram a cirurgia do Davi, que foi uma cirurgia muito delicada e muito invasiva. E hoje, como é que ele está? E o processo de recuperação? Fez a cirurgia, foi maravilhosa, foi um sucesso, e ele tá lindo, maravilhoso. Já fez a cirurgia, está sentando retinho agora. Oh, meu Deus! Ele não sentava direito, ele não tinha mais postura, o quadril dele já estava girando. E agora ele senta, a coisa mais linda que Deus fez na minha vida, o Davi. Oh, meu Deus. E mesmo assim, depois de tanto esse sucesso, a gente teve um susto, ocasionado por uma bexiga, não foi isso, mãe? Foi. Me conta. Então, e no sábado, nós estava brincando, eu brinquei com ele, coloquei ele na cadeira de roda, nós descemos várias vezes a rua, descemos e subimos a rua, e ele achava a coisa mais linda, ele dava risada, gargalhava. E aí era a hora do leitinho dele, então eu levei ele para a cama e fiz o leite dele que é via GTT. Aí eu falei, vou deixar ele brincando com a bexiga e fui para a cozinha. E aí eu estava sentada tomando um café e ele estava com o louvor alto e estava brincando com a bexiga, mordendo o bico da bexiga. Eu falei, se estourar, eu vou escutar. Claro. E aí de repente eu escuto bem longe um barulhinho que eu não sei expressar esse barulho, mas só eu escutei esse barulho bem de longe. Eu falei, vou lá ver o Davi. Eu tenho 2 filhos, né? Tenho a Maria e a Vitória. Falei, vou olhar primeiro o Davi porque a Maria Vitória vai vir me falar alguma coisa. Cheguei lá, o Davi já estava roxo na cama, a boca roxa, e estava se balançando. A primeira reação foi desconectar o equipo da sonda para mim poder virar ele, porque eu achei que ele estava se engasgando com a saliva. E aí eu lembrei da bexiga, não vi a bexiga estourada, não escutei também, e quando eu abri a boca dele, a bexiga estava lá dentro da garganta dele. Nossa. Ele já estava indo embora. E aí eu fui e coloquei o dedo na garganta dele e arranquei a bexiga. Estava toda inteirinha na garganta dele. Nossa Senhora. Que Então, perigo. Que perigo. Então, assim, peço para as mães, né, uma observação. Não deixe seus filhos com a bexiga. Tomem muito cuidado. Qualquer barulho que vocês perceber, vai atrás. Mesmo que esteja tudo bem, chega lá, tá tudo bem, mas vai. Nunca deixe um barulhinho deixar despercebido. Vai atrás, porque pode ser um livramento para o seu filho, assim como foi para o meu. Ô, Viviane, acho que você tem diversas histórias, diversos momentos que você já passou com o Davi. Esse, por exemplo, foi um momento com certeza muito difícil, mas tem algum momento do Davi de dificuldade que te marcou muito? Que você consegue lembrar? Foi 4 meses de convulsões sem eu saber. Como assim? Porque o Davi teve um tempo que parou de dormir. A gente já sabia que poderia ser remédio, porque já foram 25 tipos de remédio trocado, porque costuma muito rápido com o organismo do Davi. Teve uma época que o Davi não dormia, dia e noite. E eu também não dormia com ele. Aí a gente ficou pesquisando para saber o que era. E aí ele ficou, toda vez que a gente conseguiu um exame, na verdade, né? E aí descobriu que ele estava tendo convulsões quando fechava o olho. Então ele ficou 4 meses assim, tendo essas convulsões. Eu não sabia. Então a gente conseguiu um exame chamado EE 24 horas. Então eu tive que ficar no hospital internada com ele cheio de aparelhos para monitorar o Davi, dia e noite. E aí descobrimos que era 4 meses de convulsões. Nossa, imagino. Isso marcou muito, porque convulsões é complicada. Morre célula, pode morrer a pessoa também, e a gente não sabia. Então 4 meses. Ele fechava o olho e convulsionava. E como que é para você ser mãe de um PCD num país sem políticas públicas efetivas para essas pessoas? É muito difícil para algumas coisas, porque ser mãe especial, você tem que lutar, né? Mesmo sem força, você tem que guerrear pelo seu filho. Você tem que ir à luta por ele. Como ele depende de você, então ele não fala, no caso do meu filho, né? Ele tem baixa visão, não fala, não enxerga, não anda. Então, assim, é muito difícil porque a gente vai atrás de algumas coisas e não consegue.
para uma criança especial. Nesse mundo também de preconceito, no caso, né? Sim. Preconceito. Então, assim, é muito difícil você também levar seu filho no parque e seu filho não brincar. E as crianças perguntam, mãe, por que ele é assim? E aí, assim, a gente só engoliu o choro, né? E assim, tentar explicar para uma criança normal por que seu filho é assim. Então, assim, eu falo que ele não anda ainda, mas ele vai andar. É muito difícil eu explicar, né? Mas eu sei viver. Então, assim, o Senhor, Ele tem me ajudado a viver com o Davi. Então, assim, para mim não é difícil porque eu tenho muito amor pelo Davi. Eu tenho um amor de sobra, então tudo eu faço por ele com prazer. Então, assim, ser mãe especial é um privilégio para mim. É um presente de Deus. Eu agradeço muito ao Senhor pela vida do Davi. Porque, assim, eu aprendi a amar uma pessoa que saiu de mim, sabe? Uma pessoa, sabe? Eu aprendi a amar além de mim, sabe? Eu não consigo me amar o tanto que eu amo o Davi. E aí, sabe? Ir atrás, vamos supor, o Davi precisa de uma cirurgia e eu sair todas as barreiras, eu pular todas as barreiras pelo Davi. Então eu luto pelo Davi. Que bárbaro, que lindo e que emocionante, assim, de poder escutar essa sua fala, porque é esse o objetivo da nossa pauta neste mês de maio, é poder escutar histórias de mães atípicas, como é o seu caso, e como lidam com essa questão da maternidade, de poder zelar e cuidar dos seus filhos. Hoje, quando você fala que o Davi é tudo na sua vida, que o Davi ele é um presente e tudo mais, eu não tenho dúvidas disso. Que nós sabemos, né, desse amor sublime e incondicional que as mães têm em relação aos seus filhos. E se você consegue encarar tudo isso de uma forma positiva, com muita fé, porque você é uma pessoa de fé e continua lutando, isso é muito louvável. E quais são os seus sonhos para o Davi? Meu primeiro sonho é ver o Davi andar. É o meu primeiro sonho, de ver eu estar lavando a louça e olhar para trás e o Davi estar em pé. E ele falar, mamãe, e assim, vai ser o dia mais feliz da minha vida. É onde que eu vou pegar todos os exames dele e jogar para cima. No meio da rua e, sabe, não ter mais cadeira de roda. Esse é o meu sonho, ver meu filho andar, ver meu filho falar e ter uma vida normal como a das outras. Esse é o meu sonho. E se Deus quiser, breve. Ele em breve será realizado. E aí eu faço questão de voltar lá para a gente poder contar essa história, presenciar essa história também, que eu tenho certeza que vai ser um marco na sua vida. Eu acho que você, como mãe, deve viver aguardando todos os dias por esse momento. Parabéns. Obrigada. Parabéns pela sua história, pela sua vivência, pela sua luta. Como eu já citei, nós sabemos que não é fácil ser mãe de PCD no nosso país, na nossa cidade, das dificuldades que você deve enfrentar, da falta, né, de políticas públicas efetivas, como médico, remédios, fisioterapias e outros encaminhamentos para que devolva o Davi a dignidade dele, que ele precisa ter com direito e como pessoa humana. E parabéns pelo Dia das Mães. Obrigada. Que esse mês seja um mês de reflexão para muitas mães que estão assistindo, para muitos filhos também. Que nós sabemos que esse tipo de amor que a Viviane acabou de mencionar aqui, ele só é realmente presente no coração de vocês. Eu não encontrei ainda na Terra outro tipo de pessoa ou de ser humano que possa ter esse amor tão incondicional como vocês, mães, têm. Obrigada. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje e dividido com a gente essa sua história.